Oi, pessoal, estamos aqui para mais um dia de monitoria de matemática B. Vamos esperar para ver se entra algum aluno, senão eu vou começar a resolver algumas questões para deixar aqui gravado para vocês, beleza? Dá mais uns minutinhos. Uai, tinha aparecido uma pessoa. A pessoa sumiu. Vamos ver se aparece de novo. Bom, enquanto não aparece ninguém, vou começar a resolver algumas coisas. Eu vou apresentar a minha tela para vocês verem. Beleza, apresentando. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa coisa. Um dia ainda vou conseguir usar isso bem. Enquanto isso, a gente sofre, mas vamos lá. Bom, primeira questão, caiu na UFPE. Na figura a seguir, o triângulo ABC é equilátero, com lados de comprimento de 2 centímetros. Os três círculos C1, C2 e C3 têm raios
tem raios de mesmo comprimento igual a 1, e seus centros são os vértices do triângulo ABC. ABC. Seja R maior do que zero o raio do círculo C4, então, aqui a gente tem R interior ao triângulo ABC e simultaneamente tangente ao círculo C1, C2 e C3. Ele pede para calcular a medida de 9, 1 mais R ao quadrado. Beleza, então o que a gente tem? Os três círculos têm centros nos vértices do triângulo ABC. Beleza, e eles se tocam, né? Então, o meu comprimento dos lados do triângulo ABC, a gente tem como saber pela soma dos raios aqui, né? Que a gente sabe que o raio é igual a 1, raio é igual a 1. Então, a medida de um lado desse todo vai ser igual a 2. Beleza. E o que acontece com esse ponto que está aqui no centro do círculo C4? Observe isso aqui. A gente viu na aula... Ai, preciso traçar certo. Deixa eu ver se eu consigo com a régua. Não me ajudou a régua. Não sei usar. Como eu tiro a régua agora? Ah, bem. Bom, vamos lá. Vocês viram que a gente tem alguns pontos notáveis no triângulo, né? No triângulo equilátero, então, todos esses pontos notáveis, eles são coincidentes. Então, aqui, por exemplo, eu traço aqui essa reta que parte o ângulo B em dois iguais. Essa reta, ao mesmo tempo em que ela é a bissetriz desse ângulo, ela também é a mediana em relação a esse lado, que ela divide esse lado em dois iguais. Percebe que a gente divide em dois iguais aqui, que os dois têm medida de 1, né? Que são os raios desses dois círculos. E a gente viu que no encontro, por exemplo, no encontro das medianas, a gente tem um baricentro, que seria aqui, se eu traçasse aqui a mediana em relação a esse ângulo, que encontraria num ponto chamado baricentro. Como a gente está tratando de um triângulo retângulo, os pontos notáveis são coincidentes. Então, a gente consegue considerar algumas coisas. Por exemplo, vamos partir para a questão. Eu preciso saber a medida de 9 vezes 1 mais R ao quadrado, mas eu não sei quanto é R. Ah, mas olha que interessante. Eu sei que o meu ponto C, o meu centro de C4, ele é aqui, ele passa por essas retas, por exemplo, da bissetriz e da mediatriz, e ele passa por centro, ele é exatamente o ponto de encontro delas. Então, a gente consegue fazer algumas relações. Por exemplo, a gente pode pegar, considerando aqui aquela relação do baricentro, que ele divide a reta, essa reta da bissetriz, em dois segmentos, que seriam um segmento menor e um segmento maior, em que esse segmento maior é 2 vezes o segmento menor. Ah, olha que legal. Então, olha se eu considerar só o segmento maior. Percebe que ele é formado do raio da minha circunferência grande mais o raio da minha circunferência menor? E esse raio da minha circunferência menor é justamente o que eu quero saber. Então, seria muito interessante a gente pegar essa medida aqui, né? Então, beleza. Vamos chamar toda essa parte maior aqui de x. X é igual a 1, que é o raio da minha circunferência maior, mais o raio da minha circunferência C4, certo? A gente está considerando esse pedacinho aqui. X. Beleza. E a gente sabe que ele é 2/3 da altura aqui desse triângulo BC em relação ao lado AC, né?
2/3 dessa reta que é a mediana aqui, no caso, em relação a esse lado, beleza? Ah, legal. Mas o que que eu faço com isso, né? Vamos pensar em algumas coisas. Não sei o R, preciso descobrir. Ah, bacana, mas eu consigo fazer com isso aqui alguns triângulos, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui, vou desenhar esse triângulo aqui. Meu Deus. Eu sou muito incapaz de usar isso, gente. Isso era para me ajudar. Como faz? Meu Deus, que coça. Não consigo desenhar isso. Ô, glória. Alguém me ensina a usar a mesa digitalizadora, por favor. Vamos considerar aqui, ó, esse triângulo aqui, em verde, beleza? Ele é um triângulo retângulo, né? Porque a gente percebe que a reta que eu passo aqui, que é ao mesmo tempo a bissetriz desse ângulo, a mediana em relação a esse lado e a altura desse triângulo em relação também ao lado BC, a gente considera aqui esse triângulo, beleza? E vamos considerar também outro triângulo retângulo, que eu vou desenhar em azul. Considerando um pedaço dessa outra reta. Eu não consigo traçar. Ai, meu Deus, o que acontece? Esse triângulo azul. Então, ele também forma um triângulo, um ângulo reto aqui, certo? E observa que esses dois triângulos, tanto o verde quanto o azul, eles estão dividindo compartilhando esse mesmo ângulo, né? Já que eles têm os ângulos iguais, a gente consegue falar que eles são triângulos semelhantes, não é? Então, a gente consegue fazer algumas relações que a gente viu de triângulos semelhantes. Por exemplo, vamos considerar aqui essa medida menor. Vamos fazer a relação entre a, a hipotenusa e um dos catetos desses triângulos, beleza? Vou pegar a hipotenusa do triângulo azul, que seria igual essa minha medida de x, né? Porque é como se fosse esse mesmo lado que a gente criou, mas em relação a esse lado aqui, percebe que é formado também pelo 1 do raio da circunferência C1 e pelo R do raio da circunferência C4, certo? Então, aqui, a hipotenusa desse ângulo, que eu chamo de x, sobre a hipotenusa do meu triângulo verde, que eu sei que vale 2, é igual ao cateto maior do triângulo azul, que eu sei que vale 1, porque ele é o raio da minha circunferência grande, sobre o cateto maior do meu triângulo verde, que é tudo isso aqui, ó. E o que que vale isso? Ah, não sei. Mas o que a gente sabe que esse cateto maior do triângulo verde, ele é aquela reta que eu tô falando desde o princípio, que divide aqui, que é a bissetriz, é a mediana, e a gente sabe que o nosso ponto C, no centro de C4 aqui, ele divide essa reta em dois segmentos, que são uma proporção de 2:1 entre eles. Então, se eu estou chamando o meu segmento grande de x, e ele é 2 vezes o meu segmento pequeno, se eu vou chamar meu segmento pequeno de y, certo? Eu tenho aqui meu triângulo ali, que é formado aqui pela parte de x em cima e a parte de y embaixo.
Quanto que mede isso tudo? Eu sei que x é igual a 2 vezes o y, certo? Então, se eu quero saber x mais y, eu substituo aqui. O meu y seria x sobre 2. Então, x mais x sobre 2. A medida daquele lado todo ali seria 2x mais x, que é igual a 3x sobre 2. Ótimo. Então, eu sei que o meu cateto maior aqui do meu triângulo verde é 3x sobre 2, que é o que eu quero colocar aqui. Ótimo. Agora eu multiplico cruzado. Então, x vezes 3x sobre 2, 3x ao quadrado sobre 2 é igual a, multiplica cruzado aqui, 2. Multiplicando aqui de novo, 3x ao quadrado é igual a 4, x ao quadrado é igual a 4 sobre 3, x é igual. Ai, meu Deus, não cabe. X é igual, passando a raiz para o outro lado, fica raiz de 4 sobre raiz de 3, que é igual a 2. Se eu multiplicar a raiz de 3 em cima e embaixo, eu consigo tirar esse 3 da raiz, certo? Então, embaixo fica 3 e em cima fica multiplicado por raiz de 3. Excelente! Agora a gente descobriu quanto vale o x, certo? Isso aqui, meu x. Então, ó, a gente descobriu quanto vale 1 mais r. Percebe que aqui ele quer calcular 9 vezes 1 mais r ao quadrado. E eu sei que isso aqui vale x. Então, eu não preciso descobrir quanto vale o r, certo? Eu só preciso colocar o x aqui. Então, 9, meu valor de x é ali 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Então, fica 9, que multiplica por 4 vezes raiz de 3 ao quadrado, fica 3. 3 ao quadrado, 9. Consigo cortar aqui. Então, a resposta vai ser 12. Excelente. Deixa eu ver se não apareceu alguém. Bom, acho que se tivesse aparecido, eu teria recebido uma notificação. Por enquanto, nada. Vou conferir o grupo. Se alguém falou alguma coisa. Nada. Então, vamos lá. Tô bem enferrujada, gente, mas a gente vai resolvendo. Vamos ver uma outra questão. Unicamp. Unicamp é legal. Vamos lá. Minha captura de tela de novo. Bora. 3 canos de forma cilíndrica e de mesmo raio R, dispostos como indica a figura diante, devem ser colocados dentro de outro cano cilíndrico de raio Rzão. Então, eu vou ter um cano que vai ir por fora. Eu vou fazendo bagunça de novo. Tenho um canozão que vai vir por fora aqui. Era para ser redondo, gente, mas tudo bem. De modo que fiquem presos sem folga. Então, aqui, o cano maior ele vai tangenciar esses três canos menores, certo? Esse ponto aqui vai pegar bem coladinho na beirada. Beleza. Percebe que, do jeito que a gente organiza, o meu centro do cano grande, ele pega bem aqui no centro de onde estão esses 3 canos menores. Beleza? Então, a gente quer saber o valor de R em termos de R.
Ah, como que a gente faz isso? Nossa, tem bastante similar à questão que a gente resolveu antes, né? Pensa só. Vamos considerar aqui o centro desses três canos menores. A gente tem um triângulo, se eu ligar esses três centros, e percebe que esse triângulo é equilátero, porque os lados dele são todos de 2 vezes o Rzinho, certo? Aqui tem um Rzinho, aqui eu tenho um Rzinho, aqui tem um Rzinho, Rzinho. Beleza. Então, a gente cai mais ou menos no mesmo caso que a gente viu na questão anterior, porque aqui, deixa eu mudar de cor. Aqui eu consigo traçar. Nossa, que cor horrível. Como eu faço para ele parar de... Meu Deus. Ótimo. A gente tem aqui as retas. Que a gente viu que no triângulo equilátero, elas se cruzam aqui nesse ponto que é coincidente. Então, essa reta que eu trouxe aqui, ela, ao mesmo tempo que ela divide esse ângulo de cima em dois ângulos iguais, ela divide esse lado de baixo em dois lados iguais. E, ao mesmo tempo, essa reta, e elas se encontram aqui no baricentro. E também é o incentro, e todos esses são coincidentes para o triângulo equilátero. Beleza. E a gente viu que a relação entre essa parte, vou jogar com uma cor mais visível, entre essa parte maior aqui e essa parte menor aqui de baixo é de 2 para 1. Beleza. Lembra que a gente fez dois triângulos também na questão passada. Um triângulo verde, grandão aqui, e um triângulo azul. Vamos usar os dois triângulos, exatamente igual. Porque aqui são coisas que eu sei o que é, né? Então, eu preciso saber o Rzão. E o que que é o meu Rzão? É nada mais, nada menos que essa medida de um R mais a medida dessa parte maior da minha mediana, né? Então, o Rzão aqui que eu quero é igual a um Rzinho mais essa medida toda que eu vou chamar de x. Mais x. Vamos descobrir primeiro quanto vale o x, beleza? Da mesma forma que a gente fez na questão passada. Semelhança do triângulo azul com o triângulo verde. Então, vamos pegar as hipotenusas dos triângulos. Então, do triângulo azul, a minha hipotenusa vale x, e meu triângulo verde, a hipotenusa vale 2 vezes rzinho, e é igual a um cateto maior do meu triângulo azul, que vale um Rzinho, sobre meu cateto maior do triângulo verde, que vale tudo isso aqui. E a gente viu na questão passada que isso tudo vale, a altura toda aqui vale 3x sobre 2. Se você não lembra como a gente obteve isso, volta o vídeo um pouquinho, que você vai ver. Então, o meu cateto maior do triângulo verde vale 3x sobre 2. E a gente multiplica cruzado aqui de novo. X, 3x ao quadrado sobre 2 é igual a 2r ao quadrado. Beleza? Multiplico aqui, fica 3x ao quadrado é igual a 4r ao quadrado. Eu passo
o 3 dividindo do outro lado, x ao quadrado é igual a 4r ao quadrado sobre 3. Tirando a raiz nos dois membros, a gente tem x é igual a raiz de 4. Vou escrever aqui para ficar mais claro. Ao quadrado, raiz de 3. Vou subir aqui, gente. Que bagunça. X é igual. O 4 eu consigo tirar da raiz como 2. R ao quadrado também consigo tirar da raiz como R. Mais a raiz de 3, a gente faz o quê? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3 para conseguir tirar o daqui de baixo, que raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3 ao quadrado, que é igual a 3. E aqui multiplico raiz de 3, parte de cima. Então, a gente descobriu quanto vale o x. Vale isso aqui. Mas a gente quer saber o Rzão, que é Rzão é igual a R mais x. Então, meu Rzão é igual a R mais. Agora, eu substituo o x aqui. 2R raiz de 3 sobre 3. Vamos tirar 3. Então, 3 dividido por 1 igual a 3 vezes 1, 3R mais 2R raiz de 3. Excelente. Eu coloco aqui o R em evidência, fica Rzão é igual a R, que multiplica 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3. Excelente. Essa é a nossa resposta. Bom, não tem ninguém para ter alguma dúvida, então a gente continua. Olha, apareceu alguém. Não, sou eu que estou apresentando. Que pena. Bom, vamos ver uma outra questão. Vou fazer mais uma questão dessa parte de pontos notáveis e depois a gente vê algumas de triângulo retângulo, beleza? PUC Minas, vamos lá. Captura de tela. Vamos lá. Na figura, o triângulo ABC é equilátero. Nossa, só apareceu o triângulo equilátero. Tudo igual. Está circunscrito ao círculo de centro O e raio 2. A gente sabe o raio desse círculo. AD é a altura do triângulo. AD é a altura do triângulo. Então, aqui fica um ângulo reto. Sendo E ponto de tangência. Bom, percebe aqui que a gente já viu um erro, né? Porque se ele é um ponto de tangência, ele não pode estar pegando aqui, porque se esse círculo ele está inscrito dentro do triângulo, já que o triângulo é circunscrito ao círculo, esse ponto de tangência aqui deveria ser aqui, né? Então já tá errado. Bom, vamos lá. Sendo E ponto de tangência, a medida de AE em centímetros, AE é o quê? Então, isso aqui que a gente quer saber. Beleza. Vamos fazer também igual que a gente fez nas questões anteriores, né? Considerar justamente que para um triângulo equilátero, esse ponto, percebe que, como que vocês vão saber que esse ponto é aquele mesmo ponto que teve nas questões anteriores? Aqui ele fala que AD é a altura do triângulo. Quando a gente fala de um triângulo equilátero, a altura dele é a mesma reta que a mediana, que divide esse lado BC em dois lados iguais, que também é a mesma reta que a bissetriz, que divide esse ângulo em dois ângulos iguais. E quando a gente fala de um círculo que está inscrito aqui, a gente tinha uma relação que
que falava de coisas inscritas, como era? Ah, show! Era... Eu tenho uma colinha aqui da matéria. Que o incentro, a gente tem o incentro, que é o encontro das bissetrizes internas dos ângulos. Ah, beleza. E já que eu sei que essa aqui é uma bissetriz interna desse ângulo, e se eu traçasse aqui do lado, em relação ao lado B, eu também teria a bissetriz interna desse ângulo. E eu tenho o círculo inscrito aqui, que o encontro, a definição do incentro falava que o centro da circunferência inscrita fica no mesmo ponto que o encontro das bissetrizes internas dos ângulos. Então, a gente percebeu que esse aqui é o encontro das bissetrizes internas dos ângulos, porque ele é o centro da circunferência inscrita, certo? Mas a gente sabe que no triângulo equilátero, esse ponto de encontro é o mesmo que todo o resto, né? Todas as relações, o mesmo ponto de encontro das bissetrizes, mesmo ponto de encontro das alturas. Então, a gente consegue usar aquela mesma relação que considera que essa parte é 2 vezes essa parte. Ótimo. Então, como que a gente faz? A gente precisa saber AE, e a gente percebeu já que está errado, que o nosso ponto E bate aqui. Porque percebe que, como eu sei que a minha circunferência está inscrita, ela tangencia essa reta C em um único ponto. E como eu sei que é um ponto de tangência, a gente sabe que para tangenciar, sempre que está tangenciando alguma coisa, a gente forma um ângulo reto. Então, só pode ser nesse ponto. Não teria como tangenciar nesse ponto, porque aqui não formaria um ângulo reto. Percebe que eles nem se encontram, né? Então, bem, vamos lá. Então, olha só, mesma coisa das questões anteriores que a gente estava fazendo. Vamos usar esses dois triângulos. O triângulo verde e meu triângulo azul. Considera isso como uma reta, gente. Bom, vamos lá. Então, eu preciso saber aqui esse cateto maior do triângulo azul, né? Que meu AE. Então, ele precisa entrar no jogo. E eu sei a medida disso aqui, que é nada mais nada menos que o raio da minha circunferência. Ele fala que ele tem raio 2. Então, seria bom a gente usar isso para alguma coisa, né? Então, como que seriam todas as relações com esses dois triângulos que são semelhantes? Eu faria aqui o meu ponto AO, que é a hipotenusa do meu triângulo azul, é equivalente ao meu segmento AC, que é a hipotenusa do meu triângulo verde, assim como o meu cateto menor do meu ângulo, do meu triângulo azul, que é OE, é semelhante ao meu cateto menor do triângulo verde, que é DC, assim como o meu cateto maior, triângulo azul, que é o AE, que eu quero saber, está relacionado ao meu cateto menor do triângulo verde, que é AD. Excelente, mas aqui a gente sabe algumas coisas. AD é AO mais OD. E a gente sabe que AO é igual a 2 vezes OD. Então, se eu substituir aqui, eu percebo que o meu AD é igual a 3AO sobre 2. Excelente, a gente já tem uma informação boa aqui. O que mais a gente tem? E que a gente precisa? Então, vamos lá. A gente tem todas as relações aqui dos dois triângulos semelhantes. Então, a gente sabe que vai usar esse aqui, porque tem o AE que a gente precisa tirar. E aqui a gente sabe que sai um AO aqui também, né? Então, seria interessante, talvez, a gente usar o quê?
Vamos pensar. Ah, olha só. OD, ele também é o raio da circunferência inscrita, né? Então, a gente sabe esse valor. Então, a gente sabe que OD vale 2. Excelente. Então, aqui, o que acontece? AO é 2 vezes OD. Então, AO é igual a 4. AD é 3 vezes 4 sobre 2. AD é igual a 3 vezes 4 sobre 2. AD é igual, divide aqui, sobra um 2 em cima. 3 vezes 2 igual a 6. Ótimo! Nossa, já sabemos um monte de coisa agora, ó. Já sabemos o valor de AO, já sabemos o valor de AD. Então, esse a gente sabe. Esse a gente sabe. AC, a gente sabe? Talvez. Então, vamos escolher esses dois aqui para a gente usar. Esse e esse. Vou escrever aqui do outro lado. Vamos lá. AO sobre AC é igual a E sobre AD. AO, a gente sabe o valor. Aqui, vale 4. Já vou substituir. 4 sobre AC. A gente sabe? Ainda não. Mas percebe que como isso é um triângulo equilátero, e esse ponto de tangência aqui, a gente viu que bate na mediana e na bissetriz, que divide esse lado AC em dois iguais. Então, se a gente quer descobrir o AE, esse outro lado aqui mede exatamente igual o AE que a gente quer descobrir, né? Então, a medida desse lado todo, eu posso considerar como 2 vezes a medida desse ladinho aqui. Então, é o que eu vou colocar aqui. 2 vezes AE é igual a AE sobre AD, que eu sei quanto é. 6. Excelente. Então, aqui, a gente só multiplica, né? Vamos passar aqui multiplicando 4 vezes 6. Vou até deixar aqui multiplicado para a gente simplificar depois. 2 vezes AE. Ai, meu Deus. AE ao quadrado. Passo o 2 para o outro lado dividindo. Então, fica 4 vezes 6 sobre 2 é igual a AE ao quadrado. Simplifico aqui, fica 6 vezes 2. Então, meu AE ao quadrado é igual a 6 vezes 2, 12. AE é igual a raiz de 12. E 12, a gente sabe que é raiz de 4 vezes 3, certo? Então, a gente sabe o que é raiz de 4, consegue tirar, então fica AE é igual a 2 raiz de 3. Excelente. Resposta A. Alternativa A. Ótimo. Vamos procurar outra questão. Nossa, já são 3h40. Não apareceu ninguém. Bom, acho que não apareceu ninguém mesmo. Bom, vamos resolver outra questão. Acho que já tá bom dessa de pontos notáveis no triângulo. Eu vi que o professor José colocou agora há pouco um material para vocês no Classroom. Então, vamos pegar a lista dele. Eu vou ver se eu consigo colocar, fazer um vídeo da resolução dessas listas para vocês e colocar depois. Mas, por enquanto, vamos escolher alguma questão aqui dessa lista que ele colocou. Vamos lá, questão 1.
Observe a figura. Nessa figura, o trapézio ABCD tem altura 2 raiz de 3. Bases AB é igual a 4 e DC é igual a 1. Então, ele tem altura 2/3. O que seria a altura aqui? Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma linha reta. Claramente não. Gente, alguém me ensina a usar isso. Então, a altura... Ai, meu Deus. Que fica aqui em ângulo reto. É 2 raiz de 3. E as bases AB é igual a 4 e DC é igual a 1. Ele quer saber a medida do lado BC. Certo. Aqui a gente tem um ângulo de 60, né? Vocês viram na aula, eu acho, essa relação dos ângulos. Esse ângulo de 60 é importante. Como a gente... Deixa eu ver. Deixa eu pensar primeiro, antes de começar a fazer. Beleza. Aqui nesse trapézio a gente tem... Consegue fechar aqui. Considerando isso um retângulo e 2 triângulos. Certo? A gente quer saber esse lado aqui. Ótimo. Então, percebe que aqui no triângulo BC e esse ponto, a gente tem... Nossa, gente, releva a minha capacidade de desenhar. Juro que pessoalmente vai bem. A gente sabe que essa parte aqui desse cateto é a altura também do trapézio, né? Então, a gente sabe a medida. 2 raiz de 3. Ele quer saber essa medida, que é a hipotenusa, né? Medida do lado BC. Mas a gente não sabe quanto vale isso aqui. Vamos chamar isso de x. Precisamos descobrir x para descobrir o BC, que a gente consegue aqui pelo teorema de Pitágoras, certo? Ah, mas eu não sei quanto vale... Eu sei quanto vale isso tudo, sei quanto vale esse pedaço aqui, que é o mesmo valor desse pedaço de cima, que vale 1. Então, se eu descobrir quanto vale esse lado aqui, eu consigo diminuir o 4 disso e disso, e sobra só o meu x aqui, certo? Então, vamos descobrir isso aqui. Ah, eu tenho um ângulo de 60. Ótimo. Quais relações a gente consegue fazer com um ângulo de 60? A gente sabe que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A gente sabe que cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a gente sabe que tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto a gente tem, que é 2 raiz de 3. Então, é interessante a gente usar a tangente. Vamos lá. Tangente de 60 graus é igual meu cateto oposto, que é 2 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que eu vou chamar de y. Ah, quanto que é a tangente de 60? Não sei, não lembro. Vixe, e agora, o que eu faço? Não sei se você sabe, mas tem uma brincadeirinha legal para a gente lembrar os valores desses ângulos que são mais comuns, né? Que é o de 30, 45 e 60. Como que é? Vou colocar aqui. 30, vou montar uma tabelinha. 45 e 60. E aqui eu vou colocar seno, cosseno e tangente. Como que eu preencho isso aqui? Segue comigo, tem uma musiquinha, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide por 2. Coloca raiz onde não é 1. Pronto, esses são os valores. Beleza? Então, não vou esquecer. Só
Lembrar da musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide por 2, coloca a raiz onde não é 1. Beleza. Ah, mas o tangente não tem na música. Como que a gente faz? Tangente, a gente sabe que é seno sobre cosseno, não é? Então, é só a gente fazer essa divisão. Para 30 graus, ficaria meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Multiplica o cruzado aqui, fica 2 sobre raiz de 3. Ó, 2 raiz de 3, né? 1 sobre raiz de 3. Se eu multiplico aqui tudo por raiz de 3 para tirar esse de baixo, eu tiro aqui que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Fazendo certo, né, gente? Acho que é isso. Para o 45 é mais fácil, ó. Já que é seno por cosseno, o seno e o cosseno de 45 é a mesma coisa, então a tangente é 1. Já para o de 60, fica aqui, eu faço seno, raiz de 3 sobre 2, dividido por 1 sobre 2, é igual a 2 raiz de 3 sobre 2. Verifico aqui. Então, eu tenho que o seno de tangente de 60 é raiz de 3, que é justamente o que eu preciso nessa questão. Então, eu coloco aqui, tangente de 60, raiz de 3, é igual a 2 raiz de 3 sobre y. Passo o y para o lado de lá e o raiz de 3 para o lado de cá. Então, fica y é igual a 2 raiz de 3 sobre raiz de 3. Consigo simplificar aqui. Y é igual a 2. Beleza, né? Beleza, a gente já descobriu esse pedaço. Então, agora eu consigo diminuir tanto esse pedaço quanto essa medida que eu já sei para descobrir o valor de x, né? Então, aqui o x vai ser igual a 4 menos o y, que eu acabei de calcular, menos a medida aqui da base DC. Que já que esse é um retângulo, que eu desenhei aqui, limitado pelas minhas linhas pontilhadas, a mesma medida de cima é a de baixo, né? Então, aqui eu diminuo de, sei que vale 1. Então, x é igual a 4 menos 2 menos 1. X é igual a 1. Ótimo. Então, aqui a gente sabe que é 1. Agora, a gente consegue aplicar um teorema de Pitágoras, né? Para saber a medida do lado BC. Então, como que é o teorema de Pitágoras? BC ao quadrado vai ser igual ao x ao quadrado mais o valor aqui desse cateto, que a gente sabe. 2 raiz de 3 ao quadrado. X a gente também sabe, né? Já podia ter substituído. 1 ao quadrado mais. Já vou multiplicar isso aqui. Então, fica 2 ao quadrado. Vou fazer devagar para ficar mais fácil vocês entenderem. Vezes raiz de 3 ao quadrado. Então, BC ao quadrado é igual a 1 mais 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 fica 3. Então, BC ao quadrado é igual a 1 mais 12, que dá 13. BC é igual a raiz de 13. Alternativa D. Excelente. Nossa, que bagunça, gente. Preciso aprender a fazer isso melhor. Vamos, próxima questão. Questão 2. Vou fazer mais uma captura de tela. Vamos. Na figura, o seno do ângulo alfa, que está aqui, é 2 sobre 3. Então, ele me fala, seno de alfa é igual a 2 sobre 3. E ele quer o valor de x. Ah, mas a gente sabe que seno é igual ao cateto oposto. Qual é o cateto oposto a alfa? Esse, né? Que é justamente o x. Sobre a hipotenusa,
que ele já deu pra gente o valor, que é 12. Ó, essa questão é fácil, hein? Então, aqui é só a gente multiplicar cruzado, fica 2 vezes 12, 24 é igual a 3 vezes x. X, a gente passa o 3 dividindo. X é igual a 24 dividido por 3, 8. Alternativa B. Ótimo, fácil. Fácil, né? Vamos para a próxima questão. Então, 3. Vamos lá. Na figura a seguir, os ângulos assinalados têm as medidas indicadas. Muitas medidas aqui, né? Se XY é igual a 5, então isso aqui é igual a 5, então a medida de AB, nossa senhora, quer saber a medida dessa minha reta vermelha? Para ser uma reta, tá? Quanto que é? Beleza, nossa, tem muita coisa pra gente fazer aqui, né? Vamos começar, vou mudar a cor aqui, vou mudar para azul. Vamos começar analisando nossos ângulos, né? Para ver o que a gente tem aqui. Ah, beleza, olha, tem um ângulo de 60 e um ângulo de 30. Então, esse ângulo, 60 mais 30, esse é um ângulo reto. Nossa, já ajuda bastante, né? Ângulo reto a gente sabe lidar. E ele é um ângulo reto aqui. Quando a gente analisa esse triângulo retângulo, que forma com esse ângulo reto, tem um ângulo de 60, então a gente sabe que esse ângulo aqui é de 30. Ótimo, ótimo. Ah, mas o que mais a gente tem aqui? Vamos analisar esse outro triângulo aqui, BXY. A gente tem um ângulo de 30, um ângulo aqui que é 60 mais 45, que vale 105, e tem esse outro ângulo, que eu não sei quanto é, né? Quanto que seria? Seria 180 menos 105 menos 30. 180 menos 135, isso dá 35. Não, 45. Desculpa, gente. Desculpa. Preciso usar a calculadora. 45, 45. Ah, bacana, ó. A gente viu que esse ângulo aqui vale 45. Nossa, mas olha que legal. Se esse ângulo vale 45 e esse ângulo vale 45, esse ângulo aqui só pode ser um ângulo reto, né? Porque para a soma dos ângulos internos nesse triângulo aqui dá 180, esse ângulo aqui é um ângulo reto. E digo mais, como esses dois ângulos são iguais, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. E a medida desse lado é igual à medida desse lado. Beleza. Vamos usar isso para alguma coisa? Não sei. Vamos ver. Mas aqui a gente descobriu uma informação importante, que esse ângulo reto aqui. Já que esse ângulo reto, ele é limitado por essas duas retas pontilhadas aqui, todos esses ângulos aqui são retos, inclusive esse. Então, olha só o que a gente tem. A gente tem um triângulo retângulo aqui, em que a hipotenusa é justamente o lado que a gente quer descobrir, que é essa reta vermelha, a B. Então, ótimo. Se eu descobrir, então, a medida dos catetos, eu sei, pelo teorema de Pitágoras, a medida da hipotenusa, né? Então, talvez esse é um caminho para ser seguido. Vamos tentar. Eu sei, a única medida que eu sei nisso tudo é esse lado aqui, de 5. Então, a gente tem que começar a brincar com ele, né? Justo. Quero descobrir, então, a medida desse lado aqui. Já que é igual a esse, já é meio caminho andado, né? Então, vamos lá. Como que eu descubro isso aqui? Ah, eu tenho a hipotenusa e tenho um ângulo de 30 aqui. Ah, excelente. E a gente viu na questão anterior como que calcula, né? Como que descobre seno, cosseno e tangente desses ângulos mais comuns, né? Vamos fazer de novo rapidinho. 1, 2, 3.
3, 2, 1. Divide por 2. Coloca a raiz onde não é 1. Excelente. E o que é seno do ângulo 30 aqui? É cateto oposto, que é o que a gente quer descobrir. Vou chamar aqui de x, a medida disso aqui. Vamos lá, seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o único valor que a gente tem, a medida de xy, que vale 5. E seno de 30 eu sei que é 1 sobre 2. Multiplicando aqui, então, o 5 para cima, x é igual a 5 sobre 2. Ótimo, então, se esse lado aqui, vamos mudar para verde. Se o meu lado verde aqui é essa medida, e eu sei que como isso é um triângulo isósceles, esse outro lado é igual, então a gente já tem uma medida aqui desse cateto, né? Desse triângulo que a gente quer descobrir. Beleza, falta o outro lado. Como que eu descubro isso? Vamos partir também do que a gente sabe. Eu fiz com um ângulo de 30, né? Para descobrir quanto que ficaria a medida desse lado. Se eu fizer o seno do ângulo 60, eu descubro esse lado. Ou eu posso fazer também o cosseno do de 30. Vamos fazer com seno de 60. Ó, seno de 60, a gente sabe que é cateto oposto, que é isso que a gente quer descobrir. Vou chamar de Z. Z sobre a hipotenusa, que é o valor que a gente sabe. Lembrando que hipotenusa é sempre o lado que é oposto ao ângulo reto, e a gente sabe que o ângulo reto está aqui. Então, vamos lá. Sobre a hipotenusa. E o valor do seno de 60, a gente sabe, ó. Raiz de 3 sobre 2. Substitui aqui. Multiplicando, passo 5 para o outro lado. Z é igual a 5 raiz de 3 sobre 2. Ótimo. Mas isso já ainda não é o que eu preciso saber, né? Eu preciso saber o valor disso aqui. Vou chamar de C. Já está me faltando letras. Vou chamar de C, que é a medida desse cateto maior desse triângulo aqui, que contém o lado AB. Como que eu descubro o C? Ah, eu tenho a medida aqui, do lado que eu chamei de Z, né? E eu tenho o ângulo oposto a ele, que é de 30. Mas esse outro lado aqui é um cateto desse triângulo. Se eu tenho dois catetos, eu faço qual relação? A tangente. Então, se eu considerar aqui a tangente de 30, seria o quê? O cateto oposto, que eu chamei de Z, que é esse valor, 5 raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é o C que eu quero saber. Ah, quanto é a tangente de 30? A gente fez na vez passada. Vamos fazer de novo, que eu já esqueci o valor. Percebe que vocês não precisam lembrar, né? Então, vamos aqui fazer dividido. É igual a 2 sobre 2 raiz de 3. Divide. Multiplica raiz de 3 dos dois lados. É igual a raiz de 3 sobre 3. Então, aqui é tangente. Raiz de 3 sobre 3. Que eu coloco aqui, igual. Raiz de 3 sobre 3. Beleza, vamos passar multiplicando aqui, né? Ó, 5 raiz de 3 sobre 3. 5 raiz de 3 sobre 2 vezes 3 vai dar 5 vezes 3 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a C raiz de 3. Ah, vou passar a raiz de 3 dividindo aqui do outro lado. Então, fica 5 vezes 3 raiz de 3 sobre 2
raiz de 3 é igual a C. Vou simplificar aqui logo e vou multiplicar esses de cima. Então, meu C fica quanto? 5 vezes 3, 15, sobre 2. Beleza, 15 sobre 2. Agora, a gente tem as medidas dos catetos desse triângulo. Percebe que a gente não sabe os ângulos, né? Então, a gente não pode usar nenhuma relação de seno e cosseno. A gente só sabe que é um triângulo retângulo porque esse ângulo é reto. Então, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. Deixa eu mudar a cor aqui, dar uma... fazer de verde. Como que é o Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, que é o nosso lado AB, é igual à soma do quadrado dos catetos. Um cateto é igual ao lado que a gente chamou de x, né? Então, vou colocar aqui. 5 sobre 2 ao quadrado. Mais o quadrado desse lado que a gente chamou de c, que a gente descobriu que é 15 sobre 2. 15 sobre 2 ao quadrado. Quanto que é isso? 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. 15 ao quadrado, não sei. Vou deixar multiplicando aqui, 15 vezes 15. 2 ao quadrado, igual a 4. Eles já estão na mesma base, né? Então, a gente consegue somar aqui os dois. Fica. Então, AB ao quadrado é igual 25 mais... Vou ter que somar isso. 25 é o quê? 5 vezes 5. 15 vezes 15 é 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Vou colocar, percebe que tem 2 vezes multiplicando 5 aqui nos dois. Então, vou colocar já isso em evidência. Que aqui, 15 vezes 15 é igual a isso aqui, né? 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Que é a mesma coisa que eu colocar 5 vezes 5 vezes 3 vezes 3. Certo? E aqui, em evidência, já vou colocar multiplicando. 25 vezes 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 25 vezes 9 é igual a 15 vezes 15. Não sei se ficou claro esse raciocínio aqui para vocês, mas eu indico vocês fazerem algo assim nas questões na hora do vestibular, para vocês não precisarem multiplicar isso aqui, fazer essa multiplicação para depois fazer outra divisão e fazer a raiz. Deixa tudo pelos múltiplos, mais fácil de trabalhar. Então, vou colocar em evidência, 25. 1 mais, eu vi aqui que é 25 vezes 9. 9. Então, meu AB ao quadrado é igual a 25 vezes 10 sobre 4. Vou passar a raiz agora. Então, fica raiz de 25 vezes 10 sobre raiz de 4. Nossa, não tem espaço. Tem espaço, gente. Deixa eu apagar esse lado aqui. Ok. Como que fica isso aqui? Raiz de 25, a gente sabe que é 5, né? Então, fica 5 raiz de 10 sobre raiz de 4 igual a 2. Então, essa aqui é a nossa resposta. 5 raiz de 10 sobre 2. Alternativa B. Bom, já são 4 horas. Não apareceu ninguém. Vou parar de compartilhar a tela. Bom, não apareceu ninguém para tirar alguma dúvida. Então, acho que não é hoje que eu vou ter uma participação especial aqui no meu canal. A gente resolveu, então, algumas questões considerando os pontos notáveis nos triângulos.
basicamente de triângulos equiláteros, né? Mais fácil, mais interessante, digamos assim. E algumas questões aqui, as primeiras questões da lista que o professor José colocou de triângulos retângulos. Vou colocar uma promessa aqui para vocês, que é a resolução das listas, tanto as que eu coloquei nas semanas anteriores, quanto essas duas que o professor José colocou. Vou colocar aqui para vocês esse final de semana, que aí, então, quando vocês tentarem resolver, vocês podem vir depois ver os vídeos e se tiver alguma dúvida, depois entre em contato comigo que a gente tenta resolver isso aí, beleza? No mais, se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar um WhatsApp. A galera que já entrou em contato comigo já percebeu que vocês podem mandar mensagem o horário que for, que quando eu tiver um tempinho eu vou dar um retorno para vocês, beleza? Então a gente continua assim, ficamos assim por hoje e até a próxima. Interromper a gravação.